Eu sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma conversa. Olá, Catarina. Olá, Andreia. Estamos aqui Como para é que mais estás? um episódio. Estou bem. Hoje estou entusiasmada com o nosso convidado. É Queres verdade, eu também. apresentar quem é que nós temos hoje aqui? Eu ia fazer um bocadinho de suspense, mas tu nunca me deixas, queres ir direto Pois. ao assunto. Eu ia aqui marinar um bocadinho neste espaço entre... Mas pronto, está bem, eu cedo. Então hoje vamos estar aqui à conversa com alguém que é super inspirador para mim, e vamos conversar com o João Delicado, que é psicoterapeuta e autor. E acima de tudo, um ser humano que para mim é um exemplo de autenticidade. Olá João, bem-vindo. Olá André, olá Catarina, olá quem nos estiver a ouvir, obrigado pelo convite. Obrigada a nós por estares aqui. Então João, uma das razões que nos fez assim trazer-te para conversar contigo é que adoro ler as tuas partilhas e a Catarina também, quando foi ver-te e ler-te, uma das coisas que gostou-lhe, chamou logo a atenção, foi as tuas partilhas sobre as caminhadas e as aventuras que tu às vezes te propões e te colocas mesmo para te estimular e desafiar. E o que eu mais adoro nas tuas partilhas é que aquilo é tão transcontextual e tão metafórico para outras coisas que nos acontecem no nosso dia-a-dia. E parece que há sempre ali uma componente que une tudo, que une o desafio físico, o desafio mental e emocional, mas também há ali uma componente que nos conecta e que nos transcende a algo maior. E eu acho que é um bocadinho sobre isso que eu gostava de falar, eu e a Catarina gostávamos de falar aqui contigo hoje. Pode ser? Pode ser, lindamente. Muito bem. Então, Cat, queres começar tu a perguntar alguma coisa? Sim, João. Olha, nós realmente o que a Andrea estava a dizer é que aquilo que me fascinou, não é, nas tuas partilhas foi o tu aliares as tuas experiências, não é, um pouco também ao teu conhecimento e ao que isso também te vai provocando e o que é que te vai fazendo refletir. E nós hoje estávamos aqui a querer trazer um pouco para este podcast, que ainda não tínhamos falado muito sobre isto, que é este tema de realmente quando nós estamos a ser colocados em situações de múltiplo desafio, que pode ser físico, que pode ser mental, que pode ser emocional, aonde é que nós vamos buscar a força para continuarmos, para nos continuarmos a desafiar, para continuarmos o caminho? O que é que para ti é assim aquela a âncora, não é? Que nós vamos buscar? Qual é a âncora? Qual é o segredo? Sim, Pois se olha, houver. sim, isso é uma ótima pergunta. Eu acho que todos, em várias fases da vida, deparamos com desafios tão grandes que são maiores do que nós, né? E quando os desafios são maiores do que nós precisamos de recorrer a algo maior do que nós. Uhum. Há uma parte de nós que não gosta nada disso, né? E é essa parte que entra em sofrimento. É daí que vem o sofrimento todo, é a luta contra as circunstâncias, a luta contra o que é, com o que se está a manifestar, contra às vezes as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a luta é contra nós próprios que achamos que devíamos ter determinadas qualidades e não temos, né? E então essa parte de nós que não gosta nada dos desafios maior do que nós precisamos mesmo de cuidar dela, ou pelo menos dar-lhe espaço e dizer, ok, eu percebo-te, eu compreendo o teu sofrimento e agora vamos aqui fazer isto de outra maneira, ou vamos fazer isto desta maneira. E esta maneira implica uma abertura para qualquer coisa maior, né? Enfim, para já é assim o que me ocorre. Sim.
consegues lembrar-te de uma situação em que estava a ser muito, vieram aqui várias minhas à cabeça enquanto te ouvia, alguma situação em que estava a ser difícil tu ouvires essa parte e acolhê-la e a querer resistir e obrigá-la a continuar sem entenderes o seu sofrimento? Pois, eu acho que sempre que tive que tomar decisões importantes na minha vida, estou a ver os momentos de charneira, não é? De viragem. Uhum, Acho que são momentos-chave em que essa situação aparece naturalmente. Porque há uma parte que é a parte que escolheu estar ali, disse a certa altura, olha, este é o caminho certo, é por aqui, vamos lá. E há um momento em que há uma crise, e as crises, já se sabe, as crises são sempre oportunidades para alguma coisa de bom, mas enquanto é crise, ainda é uma crise dolorosa, dorida, né? E nesses momentos há a parte que quer resistir e há a parte que se quer render. A parte que quer resistir, nós podemos entrar em resistência contra a parte que quer resistir. uhum, E isso. é aí que a coisa entra em loop, e pode entrar num loop de sofrimento, de facto, arrastado por demasiado tempo, né? Então eu costumo dizer que para deixarmos a luta precisamos de fazer um luto. Para deixarmos a luta precisamos de fazer um luto, que é largar, que é deixar perder, é respirar fundo e perceber, ok, há aqui uma parte de mim que precisa de ficar para trás. Há umas certezas, há uns preconceitos, há uma certa... As verdades que nós temos certas muito. verdades Uhum. e que já caducaram, né? As crises normalmente são uma fase de teste às nossas verdades, Uhum. e algumas já caducaram, então é uma espécie de alfândega em que nós não podemos passar a alfândega sem dizer, olha, vou largar isto. Isto já não quero. Isto, ou Sim. já não quero ou já não posso levar comigo, já não Sim. posso. Assim, Uhum. e são processos de purga, são processos de limpeza. Eu preciso constantemente de me limpar de ideias feitas que eu trago comigo e que nem sei que são ideias feitas. Eu acho que é a Uhum. verdade, acho que é a realidade. A realidade é esta. Eu nem me questiono que não seja de outra maneira. Então, quando a realidade aparece e nos obriga a esta espécie de luto, uma luta que depois se transforma em luto, Uhum. é a vida a depurar-nos, a deixar-nos mais limpos daquilo que não é a realidade em nós. Tu achas que esses momentos de luta, de ser a vida a depurar-nos, não é? Ou lapidar-nos, ou ajudar-nos a crescer, tu achas que é um convite então a conectar-nos a algo maior? E como é que fazemos isso sem uma religião específica ou sem Uhum, uma prática religiosa específica, não é? Como é uhum, que nos conectamos a essa rendição, a essa capacidade de perceber que o movimento está a acontecer e uhum, que não adianta resistir-lhe, ou melhor, uhum, só vamos gerar mais dor naquele uhum. processo. Pois. Bem, isto vem na sequência da palavra rendição que apareceu por aqui. Este caminho vem para nosso bem, ou seja, nós quanto mais perto da realidade, mais leve e simples fica a vida, né? Hum. Então esta depuração tem um fruto evidente que é a paz, né? Há Pois uma... desculpa, João, Diz, diz. só para ver se eu consegui perceber. Quase que a primeira verdade que nós temos que limpar é esta de que os desafios são maus, ou que nos que podem ser negativos para nós, e não é? Claro que nos trazem sentimentos ou podem trazer emoções que para nós são difíceis de lidar, Uhum, mas nós temos logo esta crença, não é? Que os desafios, que as coisas que são maus,
para nós Uhum. que são maus para a vida. E o que tu me Sim. estás a dizer é que quase que realmente a primeira fase é conectar, quanto mais nós vivemos, mais em paz então até estaremos, ou seja, quanto mais nós aceitamos que os desafios e as crises fazem parte do nosso percurso, mais em paz vamos viver. Uhum. É Exatamente. isso? É isso mesmo. Sim, e aliás tu tocaste nas duas fases importantes do processo, que é, nós tendencialmente, culturalmente, não aceitamos os desafios como algo que pode ser bom para nós, porque trazem emoções ditas negativas. Uhum. Isto é a parte, é o que está a montante, ou seja, na medida em que nós não aceitamos ter determinadas emoções, também não aceitamos os desafios que despoletam essas emoções, né? Então, vamos desconstruir isto mais a montante, que é dizer, olha, as emoções são informação. As emoções são informação que nos chega. Eu costumo dizer que são como mensageiros que nos trazem informação importante para nós, seja ela qual for, né? E costuma-se dar, enfim, o exemplo clássico do tabuleiro do carro, que é daquelas luzinhas, e sendo uma luzinha vermelha, claro que não é uma notícia agradável, mas é uma notícia preciosa, porque indica qualquer coisa que precisamos de cuidar. Temos que dar atenção. Temos que dar atenção. Uhum. Então, se nós reformarmos esta ideia, este preconceito de que as emoções são negativas, e eu costumo deixar de usar esse termo, emoções negativas não existem. Uhum. Existem emoções exigentes, eventualmente, ou emoções mais difíceis, pronto, isso sim, porque normalmente aguentamos menos, né? E aqui também abre um capítulo que é a nossa liberdade interior depende da nossa tolerância à dor. Há uma certa Uhum. tolerância à dor que nós precisamos de burilar, de trabalhar, de exercitar, de muscular, para, diante do desafio, não cedermos logo à primeira dor que aparece, né? Uhum. E isto liga-se com o que a Andrea há bocado estava a dizer na introdução, que é os desafios em que eu me meto, as aventuras em que eu me meto, normalmente têm a ver, têm esta componente presente. Por exemplo, o duche, que eu costumo, agora digo, duche à temperatura natural. Ducha à temperatura da água na natureza. Eu agora estou a tomar duche em casa à temperatura que estará na Serra da Estrela. Portanto, é assim uma vantagem interessante. Eu lembro-me da natureza na Serra da Estrela e a água está àquela temperatura. Bom, e o que é que acontece? Eu todos os dias, para dar assim um exemplo muito prosaico, né? Assim, muito terra a Sim. terra, eu todos os dias me vejo, eu observo-me a negociar e a resistir a ir para dentro da banheira. É uma coisa que eu vejo, o corpo passa à frente da casa de banho, né? Para um lado Já e para sabe o para o que é outro. que vai? Falta ainda tratar disto, falta tratar daquilo, vou ainda mandar um mail. Daqui a Pronto. bocado. E então, eu ainda entro na casa de banho e ainda resisto, ainda há ali uma fase em que eu estou ali. Bom, o que acontece? Eu sei, porque eu acho que, bom, eu banhos de mar comecei assim a fazer há 3 anos, mais ou menos, assim regularmente a qualquer altura do ano. Dos frios já perdi na memória, mas foi antes disso. E apesar de todo este tempo, todos os dias há um desafio que eu preciso atravessar, que é, eu vou lidar com o desconforto, ou seja, vou muscular a minha tolerância à dor, porque isto causa dor, não é confortável. Uhum. E isto que faço com o duche, posso fazer com outros tipos de desafios, né? Sim, é importante o que estás a dizer, é uma coisa diária, ou seja, às vezes as pessoas também depois têm aquela tendência a achar que, pronto, ultrapassei esta barreira e está feito, Uhum, está uhum. ultrapassado. Isto agora já não me vai criar nenhum desconforto, já não me vai criar dor, e não é assim, não é? Isto é Uhum. Agora já sei para o que é que vou, não vai doer tanto. Vou dar só aqui um passinho atrás. Está-me a fazer aqui muito sentido uma coisa, que é o quanto esta exposição a um ambiente desconfortável para muscular a nossa resistência, a nossa resiliência à dor, num ambiente que nós controlamos,
e que nós é que estamos a proporcionar esse fator de stress. E podemos ir gerindo a intensidade, a duração, muitas variantes do mesmo. É um ambiente muito bom do que quando queremos procurar o conforto na maior parte dos nossos dias, não temos esse treino e essa muscularidade da resiliência mental e emocional àquilo que nos dói, àquilo que nos magoa, àquilo que nos fere, e depois aparece-nos a vida a acontecer com os seus desafios e com as suas delícias também, e nós estamos ali sem musculatura, estamos ali sem essa resiliência, sem essa força, e a ter que lidar com aquilo, e isso é muito mais duro. E isso é muito mais perturbador, talvez até, ou assustador, não sei. Sim. Agora, teria que ir buscar um exemplo específico ao meu ou de outra pessoa para ilustrar, mas o quanto é importante esta prática consciente de expor-nos gradualmente a coisas que nos desafiam, que nos tiram do conforto, mas de uma forma que pode ser gradual e ali no limiar do nosso conforto / desconforto. Não ser logo ir para a zona de pânico ou para a zona onde nem sequer tenho pé e agora estou no meio estou a afogar-me e vou a ter que aprender a nadar agora ao mesmo tempo. Não é? Sim. Estás-me a lembrar, os meus banhos no mar atualmente são assim. Eu percebi pela tua expressão, não foi mal. É muito isso, é muito isso. Queria só perguntar-te, se queres apontar numa direção mais específica à pergunta. Se eu quero. Dando um exemplo? Eu acho que é engraçado, quando tu começaste a propor este momento, na minha cabeça comecei a pensar numa coisa diferente daquela onde tu chegaste. Ok, boa. Sim, o que O pode que é ser que pensaste? interessante. Estavas a referir que neste tipo de situações, como o exemplo que demos aqui do duche com água à temperatura natural, é um desafio ainda num ambiente controlado e é uma escolha minha entrar nele para me exercitar. Pronto. Como quem vai ao ginásio, é uma escolha sua ir ao ginásio ou outra coisa qualquer. Né? E a verdade é que o que me despertou em mim foi que, de facto, os grandes desafios vêm em ambientes que nós não controlamos. Sim. E às vezes podemos estar tão treinados na nossa bolha, e por isso é que eu estava aí noutra direção diferente daquela que tu acabaste por sugerir, mas que são ambas complementares, não se chocam. Às vezes podemos estar tão formatados nas nossas bolhas que depois estamos só treinados para a nossa bolha e não para a realidade. Né? Entendo. Pode acontecer algo deste género. Eu sempre treinei desta maneira e agora a vida volta-me do avesso, põe-me pernas para o ar e apanha-me desprevenido. Né? E aí é que pode a coisa doer de uma forma diferente. Mas isto não tira que, de facto, o treino que façamos deixa-nos mais bem preparados para qualquer desafio que venha do que se não o fizéssemos. Sim, por um lado é bom o treino, ou é bom estarmos nestes ambientes mais controlados para realmente irmos estimulando a nossa musculatura e conseguirmos estar mais preparados. Por outro lado, sem nunca esquecer esta flexibilidade ou também trabalharmos, se calhar, alternativas, não nos deixarmos cristalizar naquela forma de atuar ou naquela forma de lidar com uma situação para depois realmente, porque a realidade surpreende-nos e podermos então, ok, estamos sem estar em controle, mas também tenho esta e esta alternativa, esta e esta opção, é isso? Por aí. Olha, eu estou aqui, posso trazer a minha história, que envolve duche frio, ou à temperatura natural, João, e envolve um desafio da vida. Estou aqui a pensar que é muito... já percebi o que é que eu queria.
Vou partilhar a história, mas mais importante que a minha história e o exemplo específico é a estrutura por trás da mesma, que é um dos meus grandes sonhos da vida sempre foi ser mãe. Eu sou uma pessoa que me conecto facilmente ao cuidado com o outro, me conecto ao serviço pelo outro e pronto, sempre foi um sonho meu, é uma coisa que me emociona, que me faz transcender e que sempre me deixou muito entusiasmada, foi criar família e ser mãe. E a primeira vez que engravidei, tive uma perda gestacional. E a segunda vez que engravidei, outra perda gestacional. E nem sequer essa hipótese me teria passado pela cabeça. Comecei a sentir muito medo daquele que era o meu maior sonho. Medo dele nunca acontecer, medo de se ele acontecer e se não terminar como eu desejo ou como eu quero. Então, nesta minha rendição, o coração está muito acelerado, vou respirar um bocadinho. Está tudo bem. Sim. Eu fico sempre ainda muito Emocionada. emocionada quando falo disso. Então, quando comecei a preparar-me para a hipótese de se eu estou pronta para desistir ou se quero continuar e estou aberta às várias possibilidades que a vida me pode entregar, eu decidi que queria preparar-me um bocadinho melhor. E uma das coisas que comecei a fazer foi respiração e duche à temperatura natural, que para mim é frio, seguindo o método Wim Hof. Era uma coisa que eu já tinha experimentado, já tinha ali feito um flerte com aquelas práticas, já tinha achado muita piada, depois tinha parado, porque eu voltei à zona de conforto do esquente. Então andei ali e disse, olha, agora... E para mim são práticas que me colocam nesse espaço de observação do que é que está a ser a minha experiência externa e interna em simultâneo. E fazer correlações entre uma e outra. E perceber, quando mudando uma ou outra, o que é que muda, o que é que se altera. Não é? Eu gosto muito desse espaço de experimentação. E a verdade é que estava numa onda super de conexão comigo, já estava a abrir-me à hipótese e a ganhar confiança em mim mesma para lidar com o que quer que surgisse. Percebi nesse lugar de conexão comigo que ainda não estava pronta para desistir do sonho de ser mãe e que então a outra hipótese era abrir-me ao que tivesse que ser e que eu confiava em mim para sobreviver, lidar, continuar a viver, continuar a ser a maioria de quem eu sou, mesmo passando por essas lapidações ou por esses desafios da vida. E a verdade é que acontece-me um momento de prática, de duche frio e sempre aquela resistência que tu falas, os meus mecanismos de luta ou de fuga que são ativados, não é? E lembro-me de um momento em que eu estava na prática que ele estava a ser tipo difícil e fácil. Eu estava num nível de dificuldade do duche frio que ainda me era desconfortável, mas já era um desconforto com o qual eu conseguia lidar. E estava tranquila em relação a lidar com esse desconforto, apesar de o reconhecer, de o sentir e de observá-lo. E quando saio do duche frio e vou para a meditação e para a respiração, eu tenho acesso a um insight, conectar-me com a minha família, com a minha ancestralidade e percebi assim um momento de está tudo bem, sabes? Está tudo bem se eu conseguir ser mãe da forma que sonhei, ou está tudo bem eu continuar a ser quem sou e a dar amor da forma como dou, mesmo sem ser através dessa coisa específica que eu idealizei que ia ser a forma como ia viver isso. E a verdade é que eu vim dessas férias e engravidei. Então é uma experiência, que não entrando em muitos detalhes,
porque ainda me sabe bem guardá-la só para mim, Hum. me conecta muito com isto de, para lidar com um desafio da vida, eu comecei por desafiar-me num contexto específico que parecia que não tinha nada a ver, Que não estava mas que eu relacionado. ia para aí de forma controlada. Isso ajudou-me a criar esta abertura, esta amplitude para, ok, eu não estou pronta ainda para não ser mãe, não estou pronta ainda para desistir de querer ser, então tenho que me preparar para o que quer que aconteça. E como é Uau. que eu faço isso, não é? Uhum. E pronto, e olha, acho que é um exemplo de como Uhum. este treino controlado num ambiente seguro me Uhum. ajudou a ganhar confiança em mim, a Uau. acreditar que eu seria capaz de lidar com o que quer que a vida me oferecesse. E Uhum. continuaria a ser uma pessoa feliz, porque era isso que eu estava a querer dizer, continuando a ser a maioria de quem sou. Uhum. Eu gosto muito de ser feliz. E eu sei que o sofrimento faz parte da felicidade e da vida. Uhum. E eu até tenho carinho às vezes por esses momentos de dor, e isso não me tira a felicidade, é das coisas que eu mais gosto em mim. E então era isso que eu queria, que mesmo que eu não fosse mãe, eu queria continuar a ser eu e a ser feliz. Uau. Bem, acho que podemos terminar por aqui. Não, que eu agora quero ouvir-vos. Quero ouvir Bem, também. que testemunho, André. Brutal, é brutal isso. Obrigado por partilhares connosco, ou comigo em particular. O que me sugere é. Bem, tu disseste tudo. Eu acho que vale a pena puxar Para a trás, gravação para trás e ouvir de repetir. novo. Mas vou só ecoar aquilo que está assim mais forte neste momento, que é quando eu escolhi que, que queria ser eu, ou seja, quando te escolheste na tua essência, foi quando te libertaste para que a realidade se fizesse presente e a coincidir com o teu desejo, não é? O que eu acho que também, como tu dizias há bocado, isto é tão transdisciplinar, transcontextual, que serve para tudo, basicamente. E aqui é que entra a que eu chamo, enfim, não tenho a certeza de estar completamente dentro da categoria, mas pelo menos para mim faz sentido. Isto é a chamada inteligência espiritual. Okay? A diferença entre inteligência emocional e inteligência espiritual é que a inteligência emocional ainda fica só a gerir as emoções. Pronto, estamos com as emoções, reconhecer, enfim, Acolher. acolher, eventualmente ajudá-las a dissiparem, se for caso disso, ou potenciar o que for. Mas a inteligência emocional às vezes fica por aqui e é uma pena, porque eu acho que o clímax, a expressão total da inteligência emocional é a inteligência espiritual, que é ir já para um campo em que somos capazes de ver o todo e de nos libertarmos até das piores emoções, que foi o que tu relataste. Eu sou capaz de integrar na minha felicidade até as piores emoções, ou as emoções mais difíceis, ou mais exigentes. Quando eu chego a esse nível, graças ao que a vida, como mestre exigente e generosa que nos levou, então há uma liberdade tal que pode surgir então o melhor de ti. Agora estou a pensar em ti, André, ligando à tua história. Pode aparecer o melhor de ti graças à tua rendição perante a realidade. E isto serve para todos nós, onde quer que estejamos, a fazer o que estejamos a fazer, etc, etc. Se eu me render à realidade como ela é, então eu estou livre, ganho espaço, ganho amplitude para tirar os melhores recursos que estão cá dentro. E os recursos estão cá fora também. Estou mais disponível para os outros pessoas, para os outros bens, o que seja, né? Recursos. Mas, por exemplo, vocês acham que para se poder chegar a este patamar, não é? Para se poder chegar a este nível de rendição. Catarina, eu vou só interromper-te para dizer uma coisa. A minha história parece sempre mais incrível descrita pelos outros. Vocês estão a falar e eu estou aqui a pensar, uau, eu fiz isso.
Foi Nós estamos essa, só, foi estamos essa só shit que a eu estive a pontuar. fazer durante aquele tempo em que eu estive a Nós- chorar a berrem. só estamos a pôr legendas. É uma Não, mas experiência. é isso. Acho que às vezes nós próprios, como estamos, parte de nós ainda está muito conectada à experiência na carne, se quisermos, não é? A viver essas emoções e tudo, temos dificuldade de ter este olhar sobre nós, não é? E eu estou a partilhar-me, e se ouvisse outra pessoa a partilhar-se, se calhar eu teria nesse lugar onde vocês estão a observar-me. Uhum. E aquilo que tu estás a dizer, agora tu disseste esse nível e imediatamente o que surgiu dentro de mim, mas nível, qual nível? Eu continuo a sofrer. Tipo, eu continuo, tipo, ainda agora estou com o coração acelerado, estás a ver? Claro. Eu não queria que isto passasse como um nível tipo que é difícil de aceder ou que é preciso muito trabalho, porque eu própria não percebo Uhum. como é que lá fui. Sim. Mas eu acho, Andreia, que não sei se será que era o que eu estava a pensar, se tem a ver muito com a questão da confiança. Porque, pronto, eu no teu caso em específico, conhecendo, sei que tens esta ligação com a confiança na vida também e no que é que ela traz, não é? Mas muitas pessoas não têm esta consciência não têm esta consciência e têm esta dificuldade de confiar, simplesmente deixar ir, deixar estar, deixar viver, deixar... E se não encontramos aqui uma ligação entre realmente a confiança na vida e nos outros e em nós, e ceder a esta inteligência mais espiritual e conseguirmos nos distanciar de certa forma do que estamos a viver, estará relacionado com esta confiança? Será que pessoas que confiam mais, que era isto que nós nos estávamos a propor falar um pouco no início, não é? Que este lado, com esta ligação a algo mais superior, se tem a ver com esta confiança. Sim, muito bem apontado, Catarina. Eu acho que a confiança é de base, é o que nos permite andar para a frente nas piores circunstâncias, não é? Quando não há confiança, é uma espécie de contração existencial. Nós temos que nos defender e zelar pela nossa sobrevivência, então fechamos dentro de nós e fechamos aos outros, fechamos a tudo, para tentar que essa bolha seja uma bolha protetora da nossa vida, daquilo que nós entendemos ser a nossa vida. Na verdade, isto vem... Enfim, isto é uma boa síntese também do que são todos os mecanismos de defesa, não é? Nós podemos trazer em nós, e agora vou falar mais de mim para trazer isto mais à terra, não é? para não ser só uma conversa abstrata. Eu identifico na minha vida uma enorme falta de confiança e um momento de transformação muito forte que talvez alguma de vocês já tenha, enfim, apanhado algum testemunho desta experiência. Quando eu fiz o caminho de Santiago, fiz 32 dias desde Saint-Jean-Pied-de-Port, nos Pirineus do lado francês, até Santiago. E naquele tempo eu decidi que não ia levar dinheiro para a comida e, portanto, fui todos os dias, acordava sem saber se ia poder comer. Ou o que ia comer, não fazia ideia. Não, estava fora do meu controle, né? E a experiência diária repetida, pá, 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 todos os dias acordava assim e ao fim do dia, se não tinha comido com substância, pelo menos tinha comido alguma coisa, não houve nenhum dia que tivesse ficado à fome. E esta experiência repetida, eu no fim destes, não é que eu tenha reparado, o meu nível de confiança agora está excelente. Não, mas eu lembro-me muito bem de haver uma experiência sensorial, sensitiva, mais ou menos passado uns 2 meses, eu estava de volta ao meu dia-a-dia, à minha casa, aos meus trabalhos, etc. E era assim uma experiência, uma espécie de descanso interno e que veio com essa etiqueta, Catarina, confiança. O que está aqui agora, diferente do que estava antes, é uma confiança substancialmente superior, que permite baixar a ansiedade, né?
é bom lembrar, a ansiedade é o excesso de futuro. Né? O que é o excesso de futuro? É excesso de pensamentos sobre e o que é que vai acontecer com O que é isto. que quais são as várias possibilidades que podem ocorrer mal? Né? Não é? Exatamente. Quantas possibilidades há que isto corra mal? N. E bem, Infinitas. igual. Pronto, e bem, mas isso depois fica reduzido ali para um cantinho, né? Mas esse bem é seguro, não o que nos causa insegurança. Isso é um bocadinho a história das duas bananas, não é, João? Como é que é esta... espera, as duas Contigo, bananas... não te foi bananas que estava ali num post teu. Lembra-me Uma lá que eu banana. agora... sim, há pouco tempo. Sim, É sim, a sim. mesma estrutura. Pois, só que esse episódio, eu vou só contar sucintamente, completamente fora da caixa. Eu estava... Nem sequer era em peregrinação, não estava a fazer nada de especial, estava só à espera de uma Estavas na vida. estava na vida normal, não é? À espera de uma boleia, de uma pessoa que me vinha buscar a um sítio que eu não conheço, onde habitualmente não estou. Estava numa esquina de uma farmácia e do outro lado estava uma pastelaria onde eu tinha ido comprar um croissant e bebido uma água das pedras. Pronto. E estava ainda a comer o croissant, porque estava em plena nutrição com o croissant na boca. E passa uma senhora e diz-me: Olha, tu estás a precisar de uma banana, não é? E eu, hã? Eu ainda pensei, será que acha que eu sou sem abrigo ou que estou aqui a pedir alguma Estou com coisa? fome. Estou com fome, estou com ar de fome, não sei. Bom, e ela adianta o discurso, não esperou muito pela minha resposta e diz, olha, toma lá, mas é as duas bananas que eu tenho aqui e, e bom proveito. E vai-se embora. Eu só tive tempo de agradecer, olha, obrigado. Nem tive tempo de negociar, nem de perguntar mais Nem nada. de contrapor, nem nada. Nem de contrapor, nada. E foi um destes exemplos de que... a André talvez se tenha lembrado deste exemplo, porque eu uns momentos antes estava sentado ainda... Foi justamente isso que... Ok, ainda bem que... Pronto. Eu estava sentado lá dentro, na pastelaria, estava ainda a beber a minha água das pedras, estava a olhar para um jogo de futebol que estava a dar, estava naquele momento e veio-me este pensamento que foi: e se eu acreditar agora, neste momento, que a vida me vai abençoar com todas as coisas que eu preciso? E se eu acreditar mesmo radicalmente neste pensamento, o que é que poderá acontecer? Então, passado 5 minutos, acontece-me isto, não é? Que é, eu não estava a precisar das bananas, mas Não sabes, João? Não sabes. depois foram aproveitadas, obviamente. Mas Tu foi um estavas a bocadinho precisar dessas bananas. sem saber, não é? Eu estava a precisar daquele gesto, provavelmente. Não é? Exatamente. Eu estava a precisar daquele gesto, que foi uma espécie de gesto confirmatório de João, tu Acredita. acredita, tu entrega-te, tu rende-te. Não fiques aí só a pensar que são pensamentos. E Isso pronto, é e uma isto... bela, é uma bela pergunta para fazer quando as pessoas estão nesses momentos, não é? Hum, De focar-se no que é que pode acontecer de mal, não é? hum, hum, E se tu acreditasses radicalmente que hum, também podem acontecer coisas boas disto, também podem hum, sair coisas boas disto, o que hum. é que mudaria? O que é que seria diferente, não é? Sim, vou só acrescentar aqui uma ressalva, que é... Acrescenta, João. há momentos e momentos, e às vezes Claro. as pessoas, se estão naquela lógica da vitimização, de o mundo está todo mal, estão todos contra mim, a pessoa Sim, pode até pode soar interpretar, agressivo. pode soar agressivo e a pessoa pode tomar-te como mais uma pessoa que lhe quer mal, né? Olha, esta está Uhum, aqui a dizer que eu estou errada. E então uhum. isto agora, enfim, vou introduzir aqui algum do meu trabalho também, Bora. falar da psicoterapia, que é, eu, se calhar há 5 anos, não é muito tempo, não é? Há 5 anos, nos meus 40, eu não seria capaz deste movimento como sou hoje, que é Uhum. acolher primeiro a pessoa como está. Hum. Acolher, sem condições, sem julgamentos, sem mais nada, sem nada. E a Catarina também deve estar a ver aí em alguns atendimentos que faz, né?
porque a pessoa vem como vem e nós precisamos de ser como uma praia que recebe as ondas e não como um quebra-mar que está ali para fazer frente ao mar, a dizer, mar, não passas, desculpa, mas não vens mais para diante. Não é por aí. E porque a pessoa vai sentir-se errada, vai sentir-se mal, vai sentir-se julgada, vai sentir-se... Então tem que haver assim uma abertura, e a abertura às vezes vem de um sítio improvável. E é aqui o segredo que eu tenho aprendido nestes anos de psicoterapia, que é, às vezes precisamos de sentir a dor até ao fim. E para isso precisamos de alguém que seja capaz de estar connosco na dor até ao fim. Ou seja, se for preciso Acreditar chorar... que somos capazes de lidar com ela. Exatamente. Porque quando nós temos alguém que está connosco no pior de nós, então nós descobrimos o melhor de nós. Que é a capacidade de estar ali. Eu até isto sou capaz de atravessar. Pá! Uau! Fantástico. E então quando a pessoa... Agora está aqui a correr-me um arrepio. Normalmente é um arrepio de confirmação. Quando nós nos permitimos, seja sozinhos, sozinhos é mais difícil normalmente, mas também podemos fazer isso sozinhos. Estamos numa dor tremenda e naturalmente precisamos de... agora estou a pensar, eu desenho, por exemplo, eu escrevo, eu pinto, eu posso ir dar uma corrida, eu posso ir ao mar berrar, eu posso em casa pôr uma música de propósito para gritar, precisar de gritar, né? É autorregulação. Mas normalmente melhor que a autorregulação é a corregulação. E a corregulação não é só para trazer a pessoa de volta para o sentir-se bem. Às vezes isso é o pior que podemos fazer à pessoa. O melhor às vezes é aceitar como a dor vem, para que a dor faça o seu trabalho que precisa de fazer. E passando a onda da dor, vem o alívio e vem a capacidade e a clareza de dizer, eu agora quero fazer isto, eu agora vou escolher este caminho, eu agora percebi, tenho este recurso que me permite, e pode ser a confiança na vida, no outro, no que seja, para andar para a frente. Sim, é o que nós já temos falado muito sobre isto, não é? Que é realmente dar espaço a todas as emoções para elas virem e para se manifestarem e para estarem em nós com o propósito que elas vieram, porque elas vieram com algum propósito, com alguma informação para nos dar, como tu há pouco também disseste. E realmente, então, para ti, nós conseguirmos, então, aceder a outro lugar em que nos possa dar uma maior abertura para olhar para a situação de outra forma, realmente é primeiro viver aquilo, viver a dor, pode ser raiva, pode ser frustração, também pode ser euforia em excesso, viver, é isso, primeiro estarmos neste espaço e isso é que nos vai permitir conectar-nos com algo que nos vai então levar que nos vai dar abertura? Sim. Sim, já agora acho que me estás a estimular aqui a dar uma explicação para dar aqui algum género de mapa para isto poder acontecer. Porque as pessoas podem às tantas pensar, mas às vezes vem um movimento Mas eu não quero. A moralidade vem e diz, pá, isso seria péssimo para ti, não faças isso que vai-te fazer mal ou vais fazer mal a alguém. Isto também é razoável, não é? Portanto, estamos aqui à procura de não é de soltar, e aqui há um espaço interno que muitas vezes se fala, e N vezes se fala na citação de Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta, há um espaço de liberdade onde eu escolho a minha resposta, não é? É isso, é essa a diferença, é quando eu me permito ter todas as emoções, não quer dizer que eu adira a elas, não quer dizer que me deixe afetar e contagiar por todas elas no meu comportamento, não quer dizer que eu passe da emoção para o comportamento.
quer dizer é que eu vou estar interessado em estar com elas o tempo suficiente para perceber qual é o comportamento adequado face a esta emoção. Uhum. O comportamento adequado e benéfico para mim e para as pessoas que estão à minha volta. Não é? Há assim esta situação clássica de a raiva tem uma carga pejorativa terrível. Não é? Raiva é mau, raiva é péssimo. Não. Raiva é energia vital que está a expressar-se no nosso corpo. Que brutal, que bom, não é? Já chega de adormecimento e pessoas passivas e pessoas aí a cair para o lado. A raiva é energia que traz a informação de que há uma fronteira que está a ser violada ou que está a ser invadida por alguma razão. E identificar isso, ou seja, a raiva traz-nos a informação, atenção, é como se chegasse um mensageiro com uma carta na mão a dizer, atenção que há aqui uma fronteira que está a ser transgredida, passada, não é? Pronto, isto vale para qualquer outra emoção, vale o receber a informação. Para voltar aqui, se eu tiver o espaço interno, na espiritualidade oriental, por exemplo, dão um esquema que a mim me tem ajudado tremendamente, que é nem apego, nem aversão. Nem apego, nem aversão. Que são os dois extremos desequilibrados e nocivos, eventualmente tóxicos. A mesma energia em direções diferentes. Exatamente. São dois opostos que nos fazem mal. O apego, porque ficamos entulhados naquela emoção, embrenhados, empapados, e depois a emoção leva-nos e somos sequestrados emocionalmente, nas palavras do Daniel Goleman. Podemos ser sequestrados emocionalmente pela tristeza, pela raiva, pela irritação, pelo o que seja. Do outro lado, eu posso notar essa emoção e posso tentar fugir a ela. Eu estou a sentir... Olha, por exemplo, vou dar um exemplo meu de há pouco, está aqui vivo. Eu passei por uma banca de jornais e vi uma revista com uma entrevista a um rapaz que trabalha na área de desenvolvimento pessoal e de repente emergiu uma inveja emergiu uma inveja tremenda cá dentro. Eu fiquei, uau, o que é que esta inveja está aqui a fazer? Porque um rapaz que trabalha na minha área está aqui a aparecer numa capa de revista, né? E eu, o que é que eu posso fazer? Aversão ao apego? O apego seria, pois é, ele não merece. Quem é ele, tão jovem, para estar na capa da revista a falar destes temas que levam Ainda por tantos cima a anos? dizer o que está a dizer, da forma como está a dizer. Exato. Ainda se dissesse da minha forma. São muitos anos para chegar aqui. O que é isto? Pensas o quê? Pensas o quê? Se fosse aversão, eu tamponaria a emoção. Eu diria que estupidez sentir inveja. Lá estou eu. E estaria a autofustigar-me por ter sentido aquilo. Em vez disso, claro que há um momento em que a nossa reatividade nos leva ou para um lado ou para o outro. E é nesse chocalhar, nós somos sacudidos pelas emoções num primeiro momento, mas num segundo momento, se nós praticarmos este ginásio emocional cá dentro, implementamos a segunda fase que traz curiosidade, que traz abertura e curiosidade para dizer, ok, está aqui esta emoção, o que é que eu posso fazer com ela? Às vezes não é nada, é só olhar e dizer, olha, podes estar aí, está tudo bem. Brinquei um bocadinho, eu fico aqui a ouvir-te. É um bocadinho como o pai ou a mãe que está em casa a fazer as suas tarefas e a criança está ali ao lado a brincar. É deixá-la brincar um bocadinho e estar ali o tempo que ela precisar. Espero ter respondido à tua pergunta, entretanto, Catarina. Sim. Não estava a pensar realmente aonde é que esta conversa nos conduziu, não é? Porque nós estávamos no início a pensar mais nesta questão da força, onde é que nós vamos, onde é que nós vamos buscar, e realmente a conversa foi-nos conduzindo um pouco para este lado mais emocional, de nós termos se calhar mais consciência da importância que todas as emoções têm na nossa vida, e agora trouxeste esta questão também de realmente que não é isso só que nos permite
lidar com elas de outra forma, não é só, ok, eu conectar-me com o que eu estou a sentir que me pode permitir não é? dar a volta ou conseguir vivê-la de outra maneira. Não é só esta consciência. Sim, se calhar acrescentaria que o que nós precisamos é de uma relação de alta qualidade com as emoções. Não é? E esta afinação, nem apego nem aversão, mas um reconhecimento e uma abertura, uma curiosidade que é um bocadinho como as flores, com essa delicada das flores. De que é que pode ajudar a que a flor se abra e me traga aquilo que ela vem trazer, que é o que ela está ali a fazer. Sim, a sua beleza, o seu perfume. Eu, por acaso, acho que respondemos à nossa pergunta do início, de onde é que vamos buscar força quando as forças nos faltam. Há uma força brutal em ficar com as nossas fraquezas. Não é? Há uma força brutal em conseguir chegar a esse espaço de sofrimento, de fraqueza, e percebermos que não somos só isso. André, vou-te pedir licença para usar essa frase. Use junto. Há uma força brutal em ficarmos com as nossas fraquezas. Sim, e eu acho que respondemos. Foi gira que a conversa foi caminhando para aqui, mas acho que era aqui que ela tinha que chegar, porque... Confiamos no processo. Não é? Sim, e fomos-nos deixando guiar uns pelos outros, e o que ressoava num despertava outra coisa no outro. Esta é a maravilha de estar em relação. Por isso é que o João há bocado falava da importância da autorregulação, e eu acrescentaria aí a magia da corregulação, não é? Porque realmente nós, como o ser que somos, de viver em grupo, em espécie, há realmente algo muito, muito poderoso de quando nos juntamos e estamos ali uns para os outros, e isso é um espaço nutridor e de confiança e de suporte e acolhimento à autenticidade. É aquilo que estavas a propor, não é? Eu tenho o direito de sentir e pensar tudo o que estou a sentir e a pensar, não é? E isso, em simultâneo, não me dá o direito de fazer tudo o que quero, não é? Com o que estou a sentir e a pensar. E este espaço, não é? É o que me vai fazer respeitar a minha integridade e também conceber um comportamento em que eu consigo expressar-me sem agredir os outros. Não é? E é a ecologia, não é? Que é funcionar, esta capacidade de estarmos em relação e de nos corregularmos. Eu acho que sim, acho que respondemos à pergunta, Catarina. João, gostavas de acrescentar assim alguma coisa à nossa conversa, acrescentar assim algum conceito que aches que é importante também? Olha, desde que a André contou aquela sua história que eu achei que devia ficar calada. De todo. Sim. Já agora, para quem ainda nos estiver a acompanhar, pode puxar o filme para o minuto tal e reouvir a história da André, que é uma ótima ilustração deste caminho que tivemos aqui a falar. Não me ocorre assim nada de especial para completar. Eu acho que nos aproximamos desta área que me apaixona, que é a fronteira entre a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Porque é aí que as coisas se jogam, é aí que ganhamos liberdade interior e é aí que percebemos que somos mais do que nós próprios. João, nós costumamos terminar aqui o nosso episódio com uma pergunta, e eu estava aqui a tentar perceber que é que eu ia acrescentar a ti, nesta nossa conversa, mas acho que poderia ser, onde é que tu achas que pode mais amor na vida? Onde é que pode mais amor na vida? Na vida. Em mim.
em ti, em nós próprios. Uhum. Quando nós nos amamos de verdade, nós libertamos-nos para amarmos o outro de verdade. E para vivermos a vida na tal paz que tu falaste no início. não Sim. é? E agora especificamente, para concluir aqui o nosso tema, amar até as emoções mais difíceis. É aí que a autoestima se testa. Sou Uhum. capaz? Eu continuo a amar-me apesar disto? Sim, então bora. Não, então vamos trabalhar isso. Yeah. Muito bom. Como é que as pessoas podem acompanhar-te, seguir o teu trabalho e ler-te e ouvir-te? Olha, eu ando pelas redes, podem me encontrar facilmente no Instagram e no Facebook, em Ver para Além do Olhar ou em João Delicado. E estou por aí. Eu também estou no YouTube, enfim. Como é que é o teu Instagram? Queres deixar o @ certinho para quem te está a ouvir no Spotify ou no YouTube poder ir lá? No Instagram encontram-me em delicado.joão. Ok, delicado.joão. Obrigada, João, por esta conversa. Obrigado. Muito obrigada. Foi uma benção para mim. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.